E aí, Além do... Tá, pode falar. o que que acontece? Esse alarme de incêndio, ele, ele serve para nos proteger. Por quê? E se é real? E se é uma cobra? Você pula, entende? Uhum. Nós temos dois sistemas, o sistema simpático e o sistema parasimpático. O sistema simpático, ele fala assim, é como ele estivesse falando, simbora, corre, entende? Ele joga sangue para os músculos para você correr. Ou você vai lutar, ou você vai fugir, ou você vai ficar paralisado. São três ações: Uhum. luta, fuga, ou você paralisa, certo? Certo. E aí, se não é uma cobra, o nosso sistema ele vai mandar lá para o parasimpático. E o parasimpático ele vai pedir para você parar, ele vai jogar neurotransmissores que vai fazer você acalmar, entende? E aí é onde o nosso órgão, o nosso corpo regula de novo e a gente volta ao nosso estado normal. É incrível quando você entende de cérebro humano porque você entende as reações, entende? E imagine isso aqui na NR1, um funcionário em estado de alerta constante, com um líder que eita, lá vem o líder, o coração dele dispara, o sangue fica assim, o sangue vai para os nervos, o coração dele dispara, dá taquicardia, ele fica sem chão, ele perde o movimento, muitas das vezes esse funcionário ele paralisa Uhum. por causa do líder que traz medo. Entende? Então, assim, Exatamente. geralmente o líder, ou ele já deu bronca, ou ele maltratou verbalmente. E aí, o que que acontece? Esse sistema nosso aqui, que é o nosso, que eu posso chamar, né, de, é, de alarme de incêndio, ele, eita, tá chegando, perigo à vista. Uhum. Imagina você ficar em estado de alerta o tempo todo. Imagina dentro de uma empresa você ter estado de alerta com um gestor, com um líder, entende? Dentro de uma organização, a gente tem que estar em estado de paz, porque senão você não produz uma mente em estado de alerta, você vai estar querendo se proteger o tempo todo. Ou você está querendo se proteger, ou você está querendo lutar, ou você vai paralisar. Então, a sua melhor versão, a empresa não vai ter, porque ela vai estar sempre querendo fugir E tá ou ela sempre... vai paralisar de medo. Então, Exato. quando o líder ele entende que ele precisa entender de pessoas e precisa entender o funcionário como ele é, como a essência dele, tratar ele bem, tratar com empatia, respeito acima de tudo, flui. E entende como funciona? Certo, certo. Então, por isso que é tão importante, por isso que as empresas agora, né, elas têm que, né, eu sou a partidária que tem que ser prevenido esses aspectos aí da NR1 e não simplesmente corrigidos. Tudo bem que tem que corrigir se a pessoa está doente, né? A empresa precisa estar em alerta, tal, né? Ter a equipe de psicólogos, de psiquiatras, enfim, né? E outras medidas, né, para trazer o conforto e bem-estar ao trabalhador. Mas existem muitas medidas preventivas que a gente pode utilizar, né? E Então, mas aí, agora tem essa que, preocupação, né? mas aí o que está acontecendo? As empresas elas estão focadas mais no final, Exatamente. entende? No Exatamente. final, em vez de tratar a prevenção, Ela. ela tá ela quer tratar a pessoa que já está doente. A pessoa que já está doente, daqui a pouco ela vai ficar afastada. Exato. Ou ela vai estar, ou a produtividade não vai estar bacana, ou ela vai faltar demais, ou Exatamente. eles vão perder funcionário, entende? E aí fica aquela rotatividade, aquele turnover. Sim. Entra. E aí, se o problema é o gestor, se o problema é o líder, vai continuar aquele ciclo. Exatamente. Por isso que a gente fala tanto da importância, né, do treinamento da liderança, né? É muito importante o treinamento da liderança nesse aspecto, né? Eu recebi um questionamento do dia de uma coach minha também. Ela falou assim: e quem cuida do líder? Então, tudo bem. O líder também precisa ser cuidado, né? Mas aí entra o mais alto, a gestão, né? E aí tem que ter aquela preocupação com o líder também. Sim, Porque o líder sim. tem aquela pressão, né? Porque é aquela questão. Ele tem que cuidar dele para ele cuidar dos outros. Exatamente. Tem aquela busca.
quem tem que ter aquela consciência. Ninguém muda o que não sabe. Exatamente. E muitas vezes a pessoa acha que ela tem que ser aquele líder que eu mando, você obedece. Exatamente. É a história que eu falo do peixe, né? Peixe some na árvore, peixe some na árvore, peixe some na árvore que eu tô mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, que eu tenho conta pra pagar, não é isso? Só que esquece que a pessoa é humana, que ela precisa de empatia. Exatamente. Que ela também tem sentimento. Um peixe então, não vai dar alta performance subindo em árvore. Ele vai morrer. E por isso que tem tantas pessoas doentes, né? A alta performance do peixe é estar dentro da água nadando. A alta performance dele. É um assunto muito bacana isso. É um assunto longo. Vamos passar um pouquinho aqui sobre esses aspectos, né? Vamos. Faz aí os seus recortes. Isso. Olha só como tá. Recentemente saíram várias reportagens sobre a crise da saúde mental no Brasil, que tem o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão nos últimos 10 anos, né? Então a saúde mental é um desafio. E agora é lei, né, Rita? Agora é lei. Então, a nova NR1, né, que foi adaptada, obriga as empresas a identificarem e prevenirem riscos psicossociais no PGR, que é um programa de gerenciamento de riscos. E eu vou pegar aqui uma reportagem, no próximo slide tem uma reportagem que eu peguei do Forbes Carreira, né? É um videozinho que até eu montei, que fala slide a slide o que está acontecendo. Antes, né, só verificar um gráfico, olha só a situação desse gráfico. Olha como vem evoluindo nos últimos 10 anos, mas o que assusta demais é no último ano, Rita, de 283 mil casos, mais de 283 mil, para 472 mil, mais de 472 mil afastamentos. Isso dá uns 68% de aumento em um ano. Um ano, gente, é muita coisa, um ano. Muita coisa. As novas regras de saúde mental nas empresas, um artigo da Forbes Carreira. O Brasil vive uma crise de saúde mental. O país registrou o maior número de afastamentos por transtornos mentais em 10 anos, 472 mil licenças em 2024. O problema só cresce. O aumento foi de 67% em relação ao ano anterior. Mulheres foram as mais afetadas, sendo 63,8% dos afastamentos. Nova regra entra em vigor a partir de 26 de maio. Empresas serão obrigadas a identificar e mitigar riscos psicossociais no ambiente de trabalho. O que está adoecendo os trabalhadores? Sobrecarga, jornadas exaustivas, assédio e ambientes tóxicos estão entre os principais fatores. Quem não cumprir será penalizado. Empresas que ignoram a nova norma podem enfrentar multas, processos e até interdição. O impacto real dessa mudança? Especialistas alertam: saúde mental sai do discurso e vira exigência legal. Leia os detalhes na matéria completa no link que está aqui embaixo. Então, Rita, você vê, esse tema é tão grave, né, que as empresas podem ser até interditadas. E acho que tem gente que não está percebendo a gravidade disso, né? A gravidade que tem que cuidar do preventivo, que tem que cuidar antes que, vamos dizer, que o leite derrame, né? Antes que a pessoa fique doente. Isso, a prevenção é a chave. Exatamente. Porque se você cuida, você vai ter funcionários ali que vai performar, que vai se sentir pertencente àquele ambiente. Exatamente, né? exatamente. E essa norma, ela é antiga, ela é de 1978, né? Uhum. E se um exemplo, imagine se tivesse dado atenção lá atrás, né? Se viesse construindo, né, uma cultura humanizada. Exatamente. Uma liderança humanizada, na verdade. Exatamente, exatamente isso. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? E aí, eu trago aqui, né, um pouco do impacto direto nos resultados da empresa, né? Ambientes tóxicos, sobrecarga de trabalho e desalinhamento de perfis afetam o engajamento, a produtividade e a retenção de talentos, né? Como uma pessoa pode ter produtividade, estar engajada, ou você reter as pessoas se ela está no ambiente tóxico? Não tem como, é totalmente, né, incompatível, né? Então, muitas empresas ignoram esse problema até que seja tarde demais. E o custo do turnover, né, a rotatividade, os afastamentos e os processos trabalhistas explodem. Tanto é que é esse gráfico que a gente
viu aí atrás, né? Porque tem consequências, é claro que tem consequências, né? E aí, olha só, algumas cenas, Rita, sobre assédio moral. Assédio moral, e pode ser, né, em várias faixas, né, etárias. Isso daí, olha a pessoa lá pedindo help, pelo amor de Deus, né? Olha o tratamento dessa mulher falando com esse homem aqui embaixo, né? Sabe, gritando com ele. É complicado, não? São várias situações, né? Assédio moral, assédio sexual também, né? É um negócio. E olha só, esse assédio sexual tanto faz homem ou mulher, né? E os casos são bem assim diversos, né? Nesses vídeos você pode ver que são diversos. Eu já vi mulheres de falarem que a chefe trancou a sala e começou a passar assim a caneta nas costas, né? Falando, você vai fazer ou não vai fazer esse trabalho? Você vai fazer ou não vai fazer? Mais ou menos igual essa mulher tá fazendo na outra ali de branco, né? Então, é complicado, é bem complicado. E o excesso de trabalho, né? Olha como as pessoas, né, ficam estressadas ali, né? Parece que um monte de gente, Rita, eu já passei por isso, sabe? Uma vez estava fazendo uma proposta, há muito tempo atrás, e os caras, eu era a única que na época eu sabia mexer com planilha, né? Era Lotus na época, e eles falavam assim, eles não deixavam eu levantar da cadeira. Aí eu vou pegar o lanche, eu vou pegar a água, eu vou pegar isso. Eu falei, gente, eu quero ir no banheiro, sabe? Coisas assim. Então, essa pressão assim, eu já passei isso, né? Não é fácil. E aí também, metas inatingíveis. Olha só esse líder gritando com as pessoas porque não atingiu. Será que ele tá vendo por que nós não atingimos, né? Essas metas? Será que a culpa é só do colaborador? E olha lá, a pessoa já no quarto escuro, da depressão, ou do burnout, né? O outro que tá ali presente, mas tá fora. É o presenteísmo que a gente fala, né? É pior do que o absenteísmo. Ele tá presente, mas ele não tá lá. Porque é tanta gente falando ao mesmo tempo que ele não tem condição, né? De pensar, de raciocinar. É impossível, né? E aí, como é que a gente faz para equilibrar, né? Ter equilíbrio e performance do trabalho e da vida. São tantas coisas desafiadoras, né, Rita? Tantas coisas desafiadoras. Porque aí tem a vida e o trabalho. Então tem problemas pessoais, muitas vezes de saúde, muitas vezes com a adolescência dos filhos. E aí você ter a junção de equilibrar, né, a vida pessoal, a vida do trabalho. E aí às vezes tem pessoas que não conseguem diferenciar ou lembra que eu falei para você que os tipos psicológicos também são importantes? Então, como que a pessoa recarrega a bateria, né? A pessoa recarrega a energia. Então, muitas vezes, a pessoa, ela usou toda a energia dela no trabalho e chega em casa, ela não consegue, né? Então, assim, que é o que a gente, na neurociência, a gente fala que a pessoa usou toda a reserva cognitiva. Chega no final do dia, ela não tem mais o que dar para a família. Ela foi esgotada. É como se passasse... Eu lembro de sair do serviço algumas vezes, parecia que tinha passado um rolo compressor, sabe, em mim. Sabe, um esgotamento. Não era de levantar peso, não era assim, era mental mesmo. É um esgotamento mental. É um negócio sério isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque aí acaba, a pessoa, ela acaba. A base dela é a família. Sim. Aí ela não tá bem, então ela precisa cuidar dela, né? Pessoa física, mental, física e espiritual, para ela tá bem, para ela dar o melhor para ela no trabalho e para a família. Um exemplo, ela precisa estar bem para ela dar o melhor para a família e performar no trabalho. Então, se ela não tá bem, nenhuma área vai bem. Exatamente, exatamente. Então a gente precisa prestar atenção no que a gente tem no nosso ativo mais precioso, né? É a nossa saúde. Exatamente. É a saúde física, mental e espiritual. Exatamente. E aí, eu gosto muito dessa pirâmide, né, Rita?
do estratégico, do tático operacional, né? O estratégico representado pelo gestor da empresa, o tático pelos líderes, os diretores, enfim, os supervisores, e o operacional, né? E é aquele negócio, a empresa é reflexo do dono. Se alguma coisa não está acontecendo bem na empresa, o dono precisa ter um sinal aí de alerta, né? E buscar auxílio. Porque muitas vezes se treina lá a parte operacional, mas o operacional ele treinou, já vi uma empresa que toda pessoa nova passava por um rapaz, né? Eu atendi ele. E ele falou, ele dava um treinamento e depois de um mês ele ia ver lá na produção como é que a pessoa estava trabalhando. E as pessoas não estavam trabalhando da maneira como ele tinha ensinado, como ele tinha treinado, que tenha todo um procedimento que vinha do Japão, né? E aí o que acontece? Mas por que você não está usando o treinamento que eu te dei? Ah, porque o chefe falou que tem que ser dessa outra maneira. Ou seja, a liderança não está treinada e quer que a pessoa que entrou nova faça do jeito que ele acha que é. Mas, inclusive, ele estava em desacordo com as normas, vamos dizer, da matriz. Você entende como é grave isso? Por quê? Isso é falta de liderança preparada, né? A falta do gestor estar preparado, né? Então, a gente sempre fala, a empresa é reflexo do dono, a equipe é reflexo do líder, mas a responsabilidade é de todos nós. Por isso que é importante ter também esse desenvolvimento, né, nas empresas, começando do gestor. Isso é que é o desafio maior, né? Ele acha que tem que treinar lá embaixo e ele mesmo não precisa, né, se desenvolver. Ao contrário, né? Tem que começar de cima para baixo, né? Sim. E aí, às vezes eu vejo alguns lugares e falo assim, não, Irani, mas a empresa tem que ter lucro. Ah, tudo bem, a empresa tem que ter lucro. Mas será que tem que ter lucro a qualquer custo? Nós aprendemos, né, nós tivemos aí as máximas, né, até das empresas feitas para vencer, né, todo o treinamento de business high performance, que claro, você tem que perseguir o lucro extraordinário, tem que ser obcecado, né, liderança nível 5, os líderes são obcecados pelo lucro extraordinário, pela entrega extraordinária, são obcecados pela entrega, né, e também são obcecados pela gestão de nível mundial, né, mas o lucro a qualquer custo não quer dizer que você tenha que ter escravos, né, usando algemas de ouro ou confinados em gaiolas de ouro, né, porque às vezes a pessoa está trabalhando porque ela precisa do dinheiro e tal, mas ela está sendo um escravo, né. Então, será que essas pessoas todas que estão doentes não estão sendo tratados ou comparados como se fossem escravos? Isso é muito grave, né, isso é muito grave. É isso. E aí, como que seria uma ação preventiva essencial? Promover o autoconhecimento, né? A saúde mental no ambiente de trabalho não se trata apenas de lidar com crises, mas de prevenir o esgotamento antes que ele aconteça. Antes que ele aconteça, não é depois, né? Então, ação preventiva. E um dos caminhos mais eficazes para isso é o autoconhecimento, né? O que a gente, né, fala, a gente prega muito sobre isso, né? Autoconhecimento é a chave de se você desenvolver inteligência emocional, né? De desenvolver relacionamentos saudáveis, de uma comunicação empática, né? Então, é aquele negócio do líder se conhecer e conhecer os liderados e saber que eles são diferentes, sim, e para cada tipo de pessoa, o mesmo comando tem que ter uma voz diferente, uma forma de comando diferente, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Tem pessoas que é emocional, né? Tem outras que são racional. O tom de fala faz diferença. Exatamente. Eu comentei com você há pouco, um perfil estável, ele tem muita dificuldade de dizer não. Uhum. E aí ele vai assumindo responsabilidade, sobrecarga, porque ele não sabe falar não, e aí ele não impõe limite. E aí ele fica sobrecarregado. Uhum. E quando ele conhece, ele aprende a impor limite. Aí já o perfil dominante, ele sob pressão, ele pode se tornar excessivamente direto, controlador, muitas vezes agressivo, né? Uhum. E isso afeta demais, né, a equipe. E se não houver consciência disso, se ele não receber um feedback, né? Porque feedback, eu falo que feedback é vida. Né? É o presente, né? É presente, é vida. Feedback é presente, porque
Se você está vendo que o seu funcionário que não está tendo uma evolução, que não está tendo, você não está alcançando os resultados, será que é com você ou será que é o funcionário? Então a gente tem que olhar sempre para nós. Então assim, se o funcionário não está performando, qual o motivo? Será que é porque ele não está no lugar que ele está desenvolvendo as suas habilidades? Ou porque a sua liderança não está sendo humanizada? Você não está prestando atenção, ou você está usando palavras que não está palavras e ações, né? Não está fazendo aquela pessoa se sentir pertencente àquele ambiente de trabalho. Porque quando a pessoa não se dá bem, ela vai fazer o mínimo necessário. Exatamente. Ela não vai vestir a camisa, ela vai fazer mais, né? Algo mais. E muitas vezes mal feito. Porque é obrigação, né? Isso a gente não pode generalizar, mas a pessoa não se sente motivada. Exato. Pra fazer. E muitas vezes a questão não é nem a motivação, ela não se sente, ela não tem forças para fazer o que tem que ser feito. Porque será que eu estou fazendo certo? Será que as expectativas estão alinhadas? Né? Porque quando as expectativas não estão alinhadas e o funcionário ele não sabe se ele está fazendo certo ou errado, ele fica sob pressão, e aquela pressão faz com que ele não performe direito. Eu já vi alguns exemplos, né, nos treinamentos que a gente participou, de grandes empresas contratar engenheiros engenheiros caríssimos para resolver um gap dentro da linha de produção, que um funcionário sabia como resolver de uma forma simples e mais barata, mas ele não tinha autonomia para falar. E quando ele teve a oportunidade, um simples ventilador afastou as caixas de sabonete, né, que estava vazia, ou as caixas que estavam vazias dentro da linha de produção. Então, assim, aprender a ouvir. Exatamente. Dar oportunidade para todas as pessoas falarem. E a questão é algo que eu ouvi ontem, né? É você não se importar de quem vai receber o crédito daquilo. Você dá crédito para quem realmente merece. Não é porque a ideia não foi sua que ela não é ótima, ela vai abençoar a empresa. Exato. Ela vai fazer a empresa crescer. Então, muitas vezes, não é porque você não teve a ideia que você não vai ouvir as outras pessoas, ou aquela ideia você não vai colocar e dar nome para quem realmente teve a ideia. Isso também é importante, é validar, né? Validar as pessoas que trabalham no chão de fábrica. Exatamente. Às vezes eles podem ter uma solução, né, muito mais adequada, né? Porque dentro das organizações tem o líder, né? Sim. E dentro do líder, dentro ali daquela equipe, tem outro líder. É o verdadeiro líder, que é aquele que foi escolhido pelos colegas. Exato. Né? Então, assim, que ele pode até nem ter o cargo, né? Pode não ter o cargo, mas ele é o verdadeiro líder. Ele é, exatamente. É o que conduz, o que inspira, né? Que é exemplo. Isso, é sobre isso. Então, assim, é incrível quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de autoconhecimento, porque você precisa entender o todo. E primeiro você precisa entender a base. Quem é a base? É a pessoa. Exato. E se você não entende de pessoas, né? Você não entende de negócios, né? Já dizia Simon Sinek, né? E se você não entende de cérebro humano, você não consegue entender as conexões e o que essa pessoa, vamos falar assim, quais as correlações, né, que essa pessoa ela está fazendo, né, para a vida. Exato. A neurociência ela é incrível, né, o autoconhecimento é incrível, e você saber, né, que tudo se relaciona, né, é maravilhoso. Isso mesmo, isso mesmo. Chegou a hora de ter um mapa do comportamento de qualquer pessoa.
Conheça o relatório de perfil comportamental mais completo do Brasil. Ele oferece insights valiosos para impulsionar o sucesso das empresas e dos profissionais. Nosso software de análise de perfil comportamental oferece relatórios com a precisão de 99%. Esses relatórios fornecem mais de 80 tipos de informações diferentes para você tomar decisões mais inteligentes na sua vida pessoal ou profissional. Veja o que você saberá de cada pessoa que respondeu-nos. Como lida com problemas e desafios. Como lida com pessoas e as influencia. Como dita o ritmo e consistência das atividades. Como lida com regras e procedimentos. E muito, muito mais. Já aplicamos mais de 1 milhão de relatórios e eles têm uma abordagem baseada em 3 teorias científicas. Veja a seguir cada uma das teorias e o que você descobre sobre quem responde o relatório. Metodologia DISC, para identificar os padrões comportamentais do avaliado e onde ele pode ter mais facilidade para trabalhar. Tipos psicológicos. Mostra o foco de atenção dessa pessoa e como ela pode produzir mais e se cansar menos. Valores motivadores. Te traz clareza sobre as motivações internas de quem foi avaliado. Isso te mostra como você pode motivar alguém a ter alta performance e excelentes resultados. Agora, falando de diferenciais do nosso relatório, queremos destacar que trabalhamos com questionário em modelo R4 para aproveitar o maior número de informações para uma percepção mais apurada do respondente. Nosso relatório é de fácil compreensão para pessoas de qualquer escolaridade. Ele tem o menor tempo médio de resposta, cerca de 7 minutos. Seu índice de precisão está em 99%, acima da média do mercado e atestado pelo Departamento de Estatística da Universidade Federal do Ceará. Ele é de fácil usabilidade, com possibilidade de responder pelo celular. E o melhor, por meio do nosso relatório você poderá ter uma análise 360, onde 2 a 5 pessoas do ambiente do avaliado podem contribuir com as suas percepções sobre a personalidade dele. O que está esperando para adquirir o relatório mais completo do Brasil? Fale agora com a gente. Então é isso, né, Rita? Esse é o trabalho, né? O CIS Assessment, né? A ferramenta que nós utilizamos, que tem uma profundidade muito grande, né? 3 teorias, né? A teoria DISC, os tipos psicológicos e os valores motivadores, e é um dos relatórios assim mais aplicados do Brasil, e tanto é que olha as empresas aí que elas aderiram a confiam no CIS Assessment, né? Que nem a Rede Globo, né? O SBT, a Record, né? O Grupo Pão de Açúcar, ou seja, várias empresas aí importantes, a Cacau Show, Natura, enfim, empresas né, grandes, né? E que com certeza tem aí excelentes resultados. E aí, por que o autoconhecimento é fundamental, né? Então, nós já vimos aí, só vamos contextualizar um pouquinho mais, né? Mas já falamos, né? Porque eu ajudo os colaboradores a identificarem os seus gatilhos de estresse, né? Saber quem eles são também. Permite a construção de estratégias pessoais para lidar com os desafios e contribui para um ambiente mais saudável e produtivo, né? Então, o autoconhecimento é muito importante não só para o líder, mas para todas as pessoas da equipe, né? Que às vezes dá o treinamento de liderança, mas é importante também que os próprios colaboradores, eles entendam quem eles são, né? E quem são os pares deles, né? Para ter um relacionamento, uma comunicação melhor, né? Tirar um pouco o julgamento, né? Porque quando a gente não tem o conhecimento, a gente acaba julgando, né? Por que eu penso assim e a outra pessoa não pensa, né? Porque eu sou determinado e a outra pessoa não é? Porque eu escolho rápido e a pessoa também não escolhe tão rápido, né? Porque as pessoas são diferentes, elas têm tempos diferentes, né? Então, isso é muito importante também. Você quer acrescentar alguma coisa, Rita? Não, é isso. É dizer que o autoconhecimento é a chave, né? E que a nossa metodologia, a metodologia DISC, né? Que tem a junção da metodologia DISC, tipos psicológicos e teoria de valores, todas elas validadas por psicólogos, né? Pesquisadores altamente renomados, e que nos dá a certeza, né, de que nós temos um material riquíssimo na mão, que transforma vidas, né? Transforma vidas, transforma negócios, transforma famílias. Então, o autoconhecimento é a chave. Ninguém consegue mudar o que não sabe. E muitas vezes a pessoa tem qualidades, ela tem potencialidades que ela mesma não sabe. E é porque o ambiente faz com que ela embote, né, aquele embotamento de quem ela é realmente. E a ferramenta, ela traz consciência de quem ela realmente é. Então, assim, o que as pessoas estão dizendo que você é bom, mas que você não enxerga?
a metodologia, ela traz clareza. Exatamente. E aí é trabalhando ferramentas para poder potencializar aquilo que você acredita que não é tão bom, né? E que, em essência, você é uma potência. Né? Então, o autoconhecimento com ferramentas neurológicas e com um profissional que entende, né, da obra-prima criada por Deus, que é o cérebro humano. Então, assim, é a junção perfeita. É exatamente isso. E aí, qual que é o papel das empresas, né? As organizações que incentivam o autoconhecimento, a autoconsciência, a autorresponsabilidade, a inteligência emocional e a visão estratégica e positiva do futuro vão acabar reduzindo os afastamentos por transtornos mentais e promovendo equipes de alta performance. Porque, primeiro, o papel fundamental, né, do autoconhecimento, você ter consciência dos seus pontos fortes, ter consciência dos seus pontos, né, não tão bons, os pontos de melhoria. Todos nós temos pontos de melhoria, e esse ponto de melhoria é um processo, né, que vai, né, até a gente fechar o olho, né? Autorresponsabilidade, né? Saber que nós somos os únicos responsáveis pela vida que nós estamos levando e nós temos a responsabilidade de sair daquilo, né? De dizer não, que nem você falou, em certas situações, né? De desenvolver também inteligência emocional, né? Ou seja, extrair, entender quem somos nós, extrair o máximo potencial de nós e entender as pessoas que estão ao nosso lado, né? E extrair o máximo potencial dessas pessoas. E, claro, também ter uma visão estratégica e positiva de futuro. Se você não tem uma visão positiva de futuro, né? Que sentido faz a vida? Não é verdade? Que sentido? Né? Então, isso, tendo todos esses fatores, realmente vai reduzir o afastamento por transtornos mentais e promover equipes de alta performance. Questão que você precisa saber onde você quer chegar, né? Exatamente. Então, assim, uma visão positiva de futuro é você ter clareza, né, que muitas vezes aquele ambiente de trabalho é temporário. Ele é só uma ponte para você alcançar o seu verdadeiro foco. Né? Mas muita gente não sabe, né? Que você fala assim, o que você quer ser daqui a um ano? O que você quer ser daqui 2, 5, 10 anos? Tem gente que não tem essa clareza, né? E isso é importante a gente desenvolver. E mesmo porque as metas de uma empresa não são as metas de uma pessoa. E como é que você motiva um colaborador? Você motiva quando ele puder enxergar o futuro dele, né? E o trabalho que ele está fazendo é um meio para ele conseguir atingir o objetivo dele. Isso, às vezes aquele local é o meio, porque ali ele vai poder ter, por exemplo, uma oportunidade financeira para estudar, ou ir degrau por degrau. Bom, aqui eu já alcancei o tempo necessário, eu preciso evoluir. E às vezes está lá em outra empresa. E aí ele vai para uma outra oportunidade, que aí ele continua estudando, porque o estudo é para a vida, né? Continua estudando, se desenvolvendo, crescendo, e para alcançar onde ele quer. Então é um degrau de cada vez. Exatamente. É um aprendizado contínuo, né? É um aprendizado de vida, é um aprendizado contínuo. Muitas vezes a pessoa ela acha que é aquilo que é aqui que eu vou ficar aqui, eu não tenho outra perspectiva, não consigo evoluir. É o que eu falo, que a internet, ela tá aqui, ela chegou, ela é uma bênção se você souber utilizar ela, porque tem tantos cursos, tantos mentores dentro dessa internet que pode levar você a alcançar patamares incríveis. Muitas vezes você se autodidata, né, com professores online, até você ter condições de pagar uma mentoria. Até você ter condições de pagar um treinamento. Porque, assim, o conhecimento, ele está disponível. Exato. Então, você precisa agir. É ação. Né? Você precisa ter aquela vontade. Quando você tem uma visão positiva de futuro, você sabe onde você quer chegar, é que nem o Paulo Vieira diz, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Mas será que qualquer lugar serve, né? Aí tem que se questionar. Assim, no meu ponto de vista,
conhecimento, ele leva você, o conhecimento colocado em prática, né? Sim. Ele leva você a lugares que você jamais poderia imaginar. E você vai se surpreender com o poder que o seu cérebro tem, né? De fazer você enxergar que você pode mais, e você pode muito mais. Exatamente. Todos nós podemos muito mais, né? O professor Davi fala, o nosso cérebro é treinável. Isso. Né? E a gente tem o poder de treinar diariamente o nosso cérebro para a gente alcançar os nossos sonhos e objetivos. Exatamente. Exatamente isso. E como implementar na prática, né, nas empresas, tudo isso? Através de programas de desenvolvimento pessoal e profissional, através das avaliações de perfil comportamental, né, que você pode fazer um mapeamento dos pontos fortes, dos desafios, dos medos, dos pontos de melhoria, onde as pessoas são melhores, né, dentro de uma organização. Então, e o incentivo também a treinamentos comportamentais e de inteligência emocional, né, além do suporte psicológico no ambiente corporativo. Então, os treinamentos comportamentais, sim, eles são muito importantes na parte de inteligência emocional. E isso vai ajudar, com certeza, a reduzir, né, de uma forma preventiva, esses índices absurdos, né, de pessoas com afastamento de doença mental. Mas lembrando que também nós temos as pessoas que de repente nem estão afastadas, mas elas estão doentes. Aquelas, né, que tem aquele medo, né, aquele gatilho, olha, não quero dormir no domingo porque eu não quero acordar na segunda, porque eu não quero ir trabalhar, né? Quantas pessoas acontecem isso, né? Por quê? Porque elas não sabem quem elas são, né? Não sabem nem se estão fazendo alguma coisa que está compatível com a essência delas, com a identidade delas, né? Então, por isso que é tão importante, né? Todo esse estudo, todo esse entendimento que começa no autoconhecimento, né? E qual que é a solução? Bom, primeiro colocar as pessoas certas nos lugares certos, porque as pessoas certas nos lugares certos, elas vão dar uma melhor performance, elas vão fazer aquilo, né, com amor e tudo. Então, quando os talentos são bem direcionados, a motivação aumenta e os resultados aparecem. É aquele negócio, né, que o peixe não sobe em árvore, né, e não adianta falar que a pessoa é incompetente porque ela não fez aquilo que você mandou. Você está mandando ela subir em árvore, né, mas o peixe não sobe em árvore. E se ele subir, ele vai morrer. Ele vai adoecer e vai morrer. Porque a alta performance do peixe, a essência do peixe está na água, né? E então, da mesma forma que o peixe não sobe em árvore, eu dei um exemplo aqui simples, né? Que uma pessoa que é influente, que é uma dos fatores, né? Do nossa metodologia DISC, né? Que tem o dominante, influente, o estável ou conforme. O influente, por exemplo, ele não performa tão bem quanto uma pessoa conforme, né? Ele não performa no financeiro, na qualidade, na auditoria, na análise de dados, no estoque, enfim. Ele não performa em alguns lugares que precisa de detalhes, porque o influente não gosta de detalhes, igual o conforme. Então, por isso que as pessoas são diferentes. E por isso que você, né, na empresa, você vai ter uma melhor performance quando você tiver as pessoas certas nos lugares certos. Certo? E aí, o que eu peço, né? É o pedido de indicação, né? Com todo esse movimento da NR1, as empresas que precisam se preparar para cumprir a NR1 no aspecto preventivo. Porque agora é lei e a partir do dia 26 de maio, agora já estamos aí há pouquíssimos dias, né? De 2025, essa lei já vai estar vigorando e as empresas vão pedir, né? Certamente vão pedir quais são as ações, o que você está fazendo para modificar esse quadro da sua empresa. Então, se você tem um índice alto de pessoas afastadas da sua empresa, o que você está fazendo para prevenir, para evitar, para cuidar dessas pessoas, tá? Então, eu e a Rita estamos aqui para ajudar vocês, né, no que for necessário. Então, agende um diagnóstico empresarial para a gente entender melhor a sua necessidade. Existem casos, viu, que eu já vi em grupos, às vezes, de RH e fala assim, olha, eu estou tendo um absenteísmo justificado, ou seja, a pessoa se ausentou, tem uma justificativa médica, por exemplo, mas muitos RHs estão preocupados em cortar os benefícios, por exemplo, eu cortei o vale alimentação, cortei o vale transporte, cortei vários benefícios, mas eles não estão preocupados em saber qual é a causa, o que
causou efetivamente esse problema? O problema foi físico? Foi de ergonomia física ou foi de problema de ergonomia emocional? Né? Qual que é o problema? Né? Porque se você não cuidar da causa, não adianta você ficar cortando benefício. Porque se a pessoa já está afastada, se a pessoa já está doente, você cortar o benefício só vai piorar a situação. Né? Ele vai deixar de comer, ele vai deixar de consumir um supermercado, ele vai deixar de ter um plano de saúde, enfim, né? Eu acredito que essa não é a melhor alternativa, né? E geralmente acontece demais isso, porque você tem um dia de falta, você já perde o vale alimentação, ou você perde o bônus da empresa, né? Por exemplo, que é o programa de PDV, né? Oi? O PDV, né? O programa de... não sei se é PDV. Aquele de lucro, né? Que você distribuição de lucros. PR, né? PLR. E a pessoa no final do ano... E hoje, o que acontece? Tem algumas empresas que tá fazendo a equipe. Por exemplo, uma equipe vai ter aquele benefício, porque um cuida do outro. Então, tem algumas pessoas que estão tendo essa consciência, mas aí é aquilo que você falou, aquela pessoa está faltando por causa de quê? Né? Problema de saúde físico, emocional, né? Então, assim, as pessoas, geralmente, ela dá aquela atenção quando o acidente é dentro do trabalho, quando abre uma caixa de acidente de trabalho. E, muitas vezes, está no emocional. Uhum. Né, que é aquela doença que muitas vezes a pessoa não consegue ver, porque está dentro, né? Muitas vezes a pessoa vai ver quando a pessoa já está afastado. Uhum. Ou quando acontece uma catástrofe, né? Por exemplo, sobre o bullying, né? Não teve o rapaz lá do Mercado Livre que foi demitido, ele se jogou, né? Suicídio, né? Tem vários suicídios. E porque tem vários tipos de... São assuntos delicados, né, que a gente tem que ter um cuidado, um pudor para trazer, mas a gente tem que pensar na pessoa como ser humano. Exato. Não como só um número, né, na folha do RH, né? Isso. Então, assim, hoje as empresas que mais estão se desenvolvendo e crescendo são aquelas que pensam no ambiente, né? Tem aquele ambiente gostoso, tem grandes empresas, elas até trazem creche para dentro da empresa, para aquela mãe ela trabalhar mais tranquila, né? Mais tranquilidade, porque ela pode ali dar um mamar para o bebê. Exato. Tem empresa preocupada com a saúde emocional da mulher, um exemplo, autoestima, então tem um salão de cabeleireiro dentro das empresas. Uhum. Então, assim, tem empresas que tem aquela horinha do sono, que deixa a pessoa descansar, né, para ela poder performar melhor e ela volta mais renovada. Então, assim, tem vários tipos de iniciativas que as grandes potências já enxergaram que uma empresa que tem funcionários felizes, elas performam melhor. Exatamente. Então, assim, você ver as grandes empresas, o que está funcionando para eles e o que você pode fazer nas condições que você tem, fazer os seus funcionários performar melhor. Uhum. E sempre a liderança humanizada. Porque muitas vezes tem um gestor, tem o dono, o gestor, e muitas vezes quem está lá no topo nem fica nem sabendo o que aconteceu. Exatamente. Então, assim, não tem às vezes um líder, por algum tipo de problema, dispensou. E qual o motivo? Fica o ponto de interrogação, né? Então é delicado. Sim, esse assunto é muito delicado, Mas existem ferramentas que a gente pode atuar, né? Pode ajudar as empresas de uma forma preventiva, né? E uma delas é iniciar, né? Esse estado, né? Verificar, fazer esse diagnóstico, entender, né? A situação da empresa e iniciar pelo autoconhecimento. Claro que a gente sabe que tem um processo, né? Nada se resolve numa palestra de 45 minutos, não é? Fala a verdade. Ela não vai resolver, não é uma palestra de 45 minutos que vai resolver o problema da sua empresa,
né? É um negócio É um muito, é um processo bem mais profundo. É a recorrência. É a recorrência, exatamente. É um trabalho recorrente, sempre pensando em buscar a melhoria, buscar o desenvolvimento, buscar entender, né, se o mapeamento da sua empresa, como que tá os seus funcionários, tem mais dominante, tem mais influente, tem mais conforto? Como que tá? E será que estão as pessoas certas nos lugares certos? Será que elas estão dando a melhor performance, né? Que faz parte de uma das ferramentas que a gente trabalha, que é o DNA organizacional. Exato. É você trabalhar com ferramentas assertivas, né? Que vai fazer você enxergar o que tem dentro da sua empresa e treinar. Exatamente. Porque a questão do funcionário, ele não é um funcionário que você vai precisar demitir. Longe disso. Exatamente. Você vai performar, você vai trabalhar, né, o que ele tem de melhor, né? O que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor? Porque o que eu falo dentro de uma empresa, o que as pessoas elas estão sendo contratadas pelo currículo e sendo demitidas pelas emoções. Então, pelo caráter. Então, tem pessoas que, então, às vezes, você contrata aquele currículo bonito, mas ela não consegue performar, ela não consegue trabalhar na pressão, ela não tem inteligência emocional, ela é uma pessoa que estoura, ela é agressiva. Então, assim, tem algumas habilidades que é treinável, outras é caráter, a pessoa tem ou ela não tem. Exato. Então, assim, é você saber identificar, né? E através da análise de perfil comportamental, você evita, né? Você, na contratação, você contrata o funcionário que você realmente precisa, né? Você contrata o funcionário com as habilidades que aquele cargo realmente necessita. E quando você já tem esses funcionários, você vai mapear as habilidades dele. E potencializar, né? Eu tenho um funcionário que tem uma habilidade incrível para essa área. Só que eu estou precisando, ele é excelente, só que eu preciso que ele potencialize algo que ele tá apagadinho nele ali. Então vamos treinar, vamos usar ferramentas assertivas, porque, como eu falo, o nosso cérebro ele é treinável. Exatamente. Então tem algumas habilidades que você não vai se identificar, mas tem habilidades que você vai conseguir treinar e você vai conseguir desenvolver e você vai conseguir crescer. Exatamente. Então é isso, gente. Estamos terminando aqui, né, essa live, né, essa gravação, e ficamos aqui à disposição. Coloca aqui nos comentários, né, o que vocês acharam. Comenta aí se você precisa da nossa ajuda, né? Nos chame que nós estamos aí à disposição para ajudar vocês a enfrentarem esses desafios, que realmente os desafios, e agora é lei, né? Agora é lei. Tá certo? Vou deixar aqui meu contato. Obrigada, mas eu estou junto aqui com a Rita nesse trabalho incrível e vamos